no pique aqui. Vou chamar o meu amigo André Martins, vai ser moderador do painel aqui, que a gente vai falar um pouco de espectro de radiofrequência, um tema que a Telcom tem debatido, atuado muito nos últimos anos, desde o leilão do 5G. Então, o André vai coordenar uma conversa aqui com os colegas, vai tomando assento, Kim Moraes Mota, da Anatel, o Renato Salles Bezerra Aguiar, da Anatel também, Tiago Monteiro, da ConnectWay, Milene Franco Pereira, da Qualcomm. Então, para debater um pouco diversos aspectos de questões que envolvem frequência, Wi-Fi 6E, o seu uso outdoor, rede privativa, mercado secundário, uso em caráter secundário, redes privativas, satélite. Enfim, eu brinquei que o cardápio de espectro ficou amplo, né, André? E é complexo aqui. Você é o mestre agora. Obrigado. Obrigado, meninos, a todos aí pela participação. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Luiz, obrigado pelo convite. E vamos começar, que a gente está com o tempo bem reduzido, a gente teve um atraso grande na programação. Mas a ideia aqui é falar um pouquinho sobre espectro. A gente tem aqui na casa algumas empresas das mais importantes e de relevância de conectividade no Brasil. A Telcom representa essas empresas no mercado nacional. E a gente tem alguns dados para abrir aqui nosso painel. Primeiro, que vale a pena falar, a gente tem hoje praticamente, num país de dimensões continentais como o Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E praticamente somente 17% dessa área tem cobertura de rede móvel pública no Brasil. Então, a gente tem um gap muito grande. Até porque o regulamento hoje tem algumas obrigações das operadoras de cobrir a área urbana. Ao mesmo tempo, a gente tem hoje 36% dessa área do Brasil destinada à agricultura e pecuária, que, obviamente, não tem cobertura celular pública. São temas que a gente vai repetindo nos nossos painéis, no Basílio aqui, que a gente falou isso na Brint, no outro evento. Então, são temas bem relevantes e que, obviamente, a Anatel tem feito um papel muito bacana de tentar democratizar esse acesso às frequências para levar a conectividade a esse Brasil, que já é função, que já é, na verdade, mérito dessas operadoras competitivas que fizeram aí um trabalho magnífico de levar a conectividade para praticamente metade do público nacional. Então, eu abro aqui com o Renato, primeiro. Eu vou pedir, Renato, que você, na verdade, dê uma visão geral para a gente sobre como é que está a liberação de espectros para uso privativo. Se você puder falar, inclusive, um pouquinho sobre a diferença entre uso primário e secundário, para poder alinhar com todo mundo aqui. Falar um pouquinho das frequências que já estão disponibilizadas, que a gente chama de cardápio de frequências, como o Karen sempre fala. Quais frequências estão na esteira para ser liberadas e qual é a tua visão de futuro de uso disso pelos operadores competitivos, por favor. Bom dia, obrigado, André. Agradeço aí especialmente a Telcom pelo convite. Peço desculpa à plateia por minha voz aí que não está das melhores. O clima de Brasília resolveu me pegar também. Para começar, eu queria só trazer um cenário, né, onde estão as PPPs hoje, dentro da regulamentação da Anatel e dentro do universo de empresas autorizadas. Nós temos mais de 200 mil autorizações emitidas pela Anatel para prestação de serviço, né? Dessas 200 mil, a grande maior parte é de pessoa física, rádio amador, né, móvel marítimo, móvel aeronáutico e rádio cidadão. Mas temos ali um grupo, né, em torno de 60 mil que são realmente para a prestação de algum serviço. E as PPPs, né, ocupam 1/3 de autorizações. Então, para a Anatel, as PPPs são um grupo de entidades que tem um destaque e uma atenção especial. Destas 20 mil entidades autorizadas, pasmem, somente 118 detêm alguma autorização de uso de radiofrequência na Anatel. As demais operam com meio confinado, fibra ótica, cabo coaxial, ou qualquer outro tipo de meio confinado, ou radiação restrita, né, na faixa de 2.4 a 5.8. Então, nós temos um universo enorme aí, que teve a entrada desburocratizada a partir da resolução 680, que a Anatel publicou lá em 2018, que falou que até 5 mil usuários só cadastra, pode operar, radiação restrita, meio confinado. E nós vimos, né, o cadastro dessas empresas crescer, né,
desde 2018 para cá. Né? Então, hoje nós temos esse cenário mapeado com esse número de 20 mil, né, em torno de 20 mil entidades, que é muito conhecido e muito divulgado em todo o setor. Dessas 118 que detêm autorização de uso de radiofrequência, somente 31 operam com a RF em caráter primário. Como o André perguntou, né? Aí, por que então que uma empresa tem essa intenção de operar em caráter primário e outras, né, operam em secundário, e a grande maioria nem opera com o uso de radiofrequência? Porque realmente o uso de radiofrequência, a autorização do uso de radiofrequência, ela não tem só uma barreira burocrática por parte da Anatel, né? Às vezes, por exemplo, nós temos disponível, né, para as empresas, a faixa que está em caráter primário. Caráter primário tem direito à proteção contra interferência. Então, a empresa que detém, essas 31 empresas que detêm autorização para operar em caráter primário, elas operam ali com o direito à proteção contra interferência. Caráter secundário também tem, só que ela não pode reclamar proteção contra o primário e tem que coordenar com os outros secundários. Então, fica uma insegurança, de certa forma, ali, em torno do caráter secundário, e por isso que não é tão disseminado. Mas a Anatel, né, percebendo essa realidade e essa necessidade, tem incentivado, né, o uso do espectro pelas PPPs. Porque a PPP hoje, a entidade que está lá na ponta. E quando eu digo ponta, não é a ponta do grande centro da capital. É a ponta que as grandes operadoras, né, que as operadoras detentoras de poder de mercado significativo, não tiveram interesse econômico de chegar. A PPP, com seu processo otimizado e eficiente, consegue chegar onde essas grandes não conseguiram. E lá na ponta, o espectro é abundante. Então, a LGT coloca que o espectro é um recurso limitado, porém um bem público, né, e tem que ser administrado pela agência, pela Anatel. Mas por ser limitado, por ser escasso, não quer dizer que deve ser evitado o seu uso. Muito pelo contrário. Nós temos a obrigação de promover o uso eficiente do espectro. Então, nesse sentido, né, temos tido abordagens no sentido de, cara, a PPP está lá na ponta, onde ninguém quer estar. Tem uma abundância de espectro disponível. A PPP tem a oportunidade de aprimorar os seus negócios, né, com o uso de radiofrequência, né, vendo agora há pouco o painel anterior, né, o pessoal falando da dificuldade de passar, né, a tubulação e tudo mais, e o espectro ele usa digamos assim, um caminho aberto para chegar até o usuário, né, entre aspas, esse caminho aberto. Por que não incentivar? Então, temos tido por meio da Superintendência de Outorga e Recurso de Prestação da Anatel, né, essa orientação de vamos incentivar o uso do espectro. Né? E, nesse sentido, temos, até mesmo para aquelas radiofrequências, né, que tradicionalmente, né, são objeto de licitação, nós chegamos à seguinte dúvida, até mesmo consultando a SPR, consultando outras superintendências, né, chegamos ao seguinte ponto: beleza, essa radiofrequência vai ser licitada, ok. Quando vai ser licitada? Ainda não temos, ainda não entrou na agenda regulatória. Não entrou na agenda regulatória? Qual a previsão? Nossa agenda regulatória, 2 anos. A próxima agenda regulatória tem um período de mais de 2 anos, então 4 anos. Então, por que não autorizar em caráter secundário uma frequência que vai ser licitada daqui a 4 anos, por 5 anos? E aí nós iniciamos esse projeto, né, esse processo, e as empresas, algumas PPPs, hoje nós temos, por exemplo, antes mesmo da discussão quando os 700 MHz era destinado, por exemplo, para infraestrutura, agora já não é mais, né, já mudou a destinação. Para o SCM, ela era destinada sem restrição, as empresas chegavam e pediam 700 MHz. Né? Então, nós temos cerca de 18 entidades operando 700 MHz em mais de 100 municípios, com um prazo de autorização de até 5 anos. Né? Pediu, não pode pedir autorização nas capitais, porque nas capitais tinha previsão lá atrás, né, para a segurança pública. Não pode pedir onde já existe autorização para empresas de segurança pública, e no DF não pode pedir porque está previsto no leilão do 5G, né, que vai ser para a rede privativa. Mas já temos esse número. Né? Além disso, recentemente, no leilão do 5G, a faixa de 3738 foi destinada, né, e aí nós temos a figura da rede privativa. A rede privativa não existe na regulamentação o conceito em si, mas amplo o entendimento, né, comum entendimento de que rede privativa
é o uso daquelas frequências que comumente são destinadas para o serviço de interesse coletivo, nas condições de uso de interesse coletivo, para uso próprio, né? Então, tem que ser para o SLP, Serviço Limitado Privado, e pode-se utilizar algumas frequências que antes eram utilizadas exclusivamente para o interesse coletivo. Especificamente a faixa 3738, né, a própria regulamentação trouxe a condição que deve ser no ambiente privado da entidade, né? Então, nós, na Anatel, né, alteramos o sistema para que a própria entidade pudesse desenhar o polígono do seu ambiente privado. Nós já temos cerca de 17 autorizações por polígono, né? Temos situações de fábrica, temos situações do setor agrícola, temos situações de mineradora, temos situações do setor elétrico, temos várias autorizações que foram emitidas, né? E no universo da rede privativa, uma grande fábrica, né, não tendo condições ou não tendo o know-how de como implementar a sua rede, contrata, né, utiliza aquela metodologia da rede privativa de que você, em parceria com o provedor, né, dentro da sua fábrica, você tem um certo controle da rede, o provedor oferece a capacidade, né? E aí, no 3738, já temos dessas situações, essa situação, mas ainda não deslanchou. Não é uma realidade que, assim, que a gente já tem mais de ano, né, que o ato de requisito técnico foi publicado, e não é a realidade que a gente percebe assim que deslanchou como a gente esperava. Pode ser um problema de equipamento? Pode ser. Pode ser um problema do meio de campo entre a entidade, que nem sabe os benefícios que ela pode ter automatizando a sua linha de produção, automatizando o seu processo? Pode ser. Mas é algo que a gente não percebeu assim, que o resultado esperado veio acontecer em um ano, né? Precisa de mais tempo? Não sei. Uma outra questão, né? Nós temos aí, olhando a perspectiva das PPPs, né, o licenciado e o não licenciado. Ainda no não licenciado, a superintendência também se preocupou, né, a Anatel, de forma geral, né, com dar mais oportunidade para o não licenciado com a publicação do ato de requisitos técnicos do Wi-Fi 6E, né? Então, são 1.200 MHz, né, para o Wi-Fi, para descongestionar o Wi-Fi. Atualmente, né, os acessos por fibra, né, têm crescido exponencialmente e o acesso por rádio, né, está estagnado ali em torno de 2 milhões de acessos, né? Então, a Anatel, percebendo isso, está dando mais radiofrequência. Ah, mas é em 6 GHz, né, para uso outdoor ou uso indoor. Por enquanto, somente uso indoor, né? A Anatel está por publicar um novo ato de requisitos técnicos para estabelecer as condições de uso do Wi-Fi 6E outdoor por meio de sistemas AFC, né, que é um sistema que vai coordenar o uso da radiofrequência para não interferir nos links ponto a ponto. E, dessa forma, a gente pretende, né, fornecer condições de operação e condições de simplificar a operação do pequeno provedor, tanto no espectro licenciado, quanto no espectro não licenciado. No espectro licenciado, abrindo a oportunidade para que sejam usadas aquelas faixas que não têm previsão de licitação por até 5 anos. No espectro não licenciado, o Wi-Fi 6E, que temos aí dentro de alguns meses, né, uma possível consulta pública sendo colocada aí para a contribuição de vocês. Só mais um último ponto, né, que no Wi-Fi 6E nós já temos equipamentos homologados pela Anatel para uso indoor, né? Então, são 27 telefones móveis celulares, são 4 tablets e 73 outros equipamentos, né, entre modem e roteadores e tudo mais, né? Modem não, roteadores e outros equipamentos de radiação restrita, né? Então, o mercado já pode se utilizar desses equipamentos, já pode instalar, mas desde que para uso indoor. Obrigado, Renato. Só para quem não sabe, a Anatel divulgou uma cartilha que explica bem direitinho como é que você pode fazer aí o pedido, a solicitação das frequências. A gente tem hoje frequências que vão de 250 MHz até as millimeter waves em 27,5 GHz. Então, quem tiver uma demanda para aplicação, como ele falou muito bem aqui, em caráter limitado, ali, indústria, agro, você consegue pegar ou baixas frequências para grande amplitude de cobertura ou frequências mais altas para ter um throughput de dados maior. Eu vou passar agora para a Milene. Milene, obrigado pela tua presença. E eu queria que você comentasse um pouquinho o panorama, na visão da Qualcomm,
sobre as redes privativas. O Renato falou um pouquinho sobre os resultados. A gente vê que o processo, apesar de estar fluido e estar democratizado com a cartilha, ele não está ainda aderente à realidade das PPPs. E eu queria que, na tua visão de Qualcomm, qual é a tua perspectiva em relação a esse cenário? O que pode melhorar para poder realmente difundir um pouco melhor, escalar esse negócio de redes privativas e o Wi-Fi 6E também? Perfeito. Bom dia a todos. Bom, como todo mundo aqui já deve conhecer bem, a Qualcomm atua em diferentes setores, com diferentes tecnologias, que têm um impacto muito grande globalmente, né? Não só economicamente, como socialmente também. Então, a discussão do Wi-Fi é sempre uma discussão que a Qualcomm busca estar diretamente envolvida, não só para o que já está em uso, né, mas também para o que ainda está em desenvolvimento. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo esse painel com vocês. Em relação à perspectiva de mercado, é importante frisar que um ano não é tanto tempo, não é tanto tempo assim para a gente já ter condições de ver tudo que poderíamos experimentar. Então, como a gente ainda está relativamente no início, né, então o potencial, a perspectiva é grande de ter acontecimentos ou ver isso fomentar uma crescente, né, no uso desse espectro de frequência para a rede de forma geral. Mas, para chegar no ponto da gente estar aí vendo os benefícios, né, nos diferentes setores, em todo lugar, tem uma complexidade para ser superada, né, para sair do ponto do que a gente está agora, de termos o espectro, de começar a ter os produtos também aqui no país e experimentar, visualizar esses benefícios acontecendo. Então, um dos principais desafios que a gente tem é em relação à própria complexidade e à novidade, né? Então, vamos pensar num ponto de vista de qualquer setor. A telecomunicações em todos os setores é algo que vem crescendo, né? A gente tem as telecomunicações cada vez mais dentro, né? Fazendo toda a diferença na produtividade dos diferentes setores. Então, para a gente superar essa complexidade, é necessário superar diferentes caixas, né? E a Qualcomm tem atuado muito fortemente para colaborar com essa. Aliás, o foco da inovação e das iniciativas com parceiros são justamente para superar essas complexidades, esses desafios. Então, quando a Qualcomm desenvolve os produtos e define as parcerias, né, desenvolve a tecnologia e define as parcerias, o efeito final que é esperado é justamente essas complexidades serem reduzidas e esse período de experimentar o benefício depois do espectro disponibilizado ser bem mais curto do que é o que está acontecendo. Bom, quando a gente pensa em inovação e parcerias, né, nessas iniciativas, são diferentes fatores, né? Tem a questão de infraestrutura, tem a questão do gerenciamento da rede e tem a questão do ecossistema. Então, a Qualcomm tem produto em rede, né? Lançou recentemente a plataforma Edgewise, que foi depois da aquisição da Cellwise, né, no ano passado. Então, tem os produtos, né, para a infraestrutura também, small cells, e a parte de ecossistema, que é uma parte bem crítica, porque ter os produtos, mas não ter um ecossistema alinhado também atrasa muito o desenvolvimento da parte de redes privadas. Então, quando a gente fala em parcerias, desenvolvimento de produtos, a parte do ecossistema é uma parte que a gente trabalha muito forte para ajudar a alinhar, a desenvolver, não apenas com os produtos, mas também com as parcerias, e, inclusive, buscando colaborar com o entendimento das soluções fim a fim. Então, se você é uma
empresa, né, que tem uma fábrica e fala, ok, entendi os benefícios. Aliás, esse é até um ponto importante, entender os benefícios também é uma barreira, nem sempre... que, inclusive, tem muita atuação, a gente vê muitas iniciativas buscando compartilhar informação sobre os benefícios das redes privadas, mas considerando que a empresa ela já conhece esses benefícios e aí agora ela quer o ter. Como que ela sai desse ponto, né, uma empresa que não é de telecom, para chegar, que ótimo, agora eu tenho minha rede privada e estou experimentando todos os benefícios que ela oferece. Então, essa implementação, entender se os custos compensam, né, o investimento, entender o tempo de implementação, qual é a melhor solução, quais aplicações que eles vão considerar. Então, é preciso ajuda. E a ajuda não vem de diferentes, né? Vou procurar o produto, vou procurar... Aí vem a importância do integrador, que faz muita diferença nesse ecossistema. Então, aquele que pode explicar, né, se aproximar da empresa, ajudá-lo a entender os casos de uso, as aplicações que ele deve considerar, o que ele pode considerar, as opções que ele tem, dispositivos, custos. Então, eu estou falando aqui dos desafios, né, mas partindo para a parte da solução. Então, quando a gente pega uma empresa que entende esses desafios, né, a Qualcomm busca atuar muito nesse sentido, no desenvolvimento de integradores, né, para colaborarem com todos os agentes desse ecossistema, para que eles consigam alcançar os clientes que podem se beneficiar disso. A Qualcomm, inclusive, tem um programa, né, é uma plataforma que busca colocar vários agentes juntos para que o integrador tenha essas opções e possa conversar já fechando soluções fim a fim, oferecendo opções fim a fim para clientes diversos. E esse ponto, partindo agora para a parte das aplicações, né? Então, ok, você tem o integrador, você tem dispositivos à disposição, tem o espectro. O que eu vou fazer, né? Qual o caso de uso que eu vou endereçar? Como que eu vou... isso também não é tão simples. A pessoa não chega e fala, olha, a aplicação que eu quero é essa, para esse caso de uso. Não é trivial. A pessoa entende, pode até entender, sei que vou ter benefícios, mas quais benefícios? Qual o caso de uso? Qual a aplicação? Isso também é uma discussão que tem que acontecer. É muito importante entender o que uma rede privativa oferece, né? Quando a gente fala da rede 5G e a gente pensa na parte da baixa latência, da capacidade. Então, como que a parte da baixa latência, da capacidade, pode fazer a diferença para a sua fábrica, né? Ou para o seu negócio, né? Porque não é só industrial. Então, uma tecnologia que a Qualcomm trabalhou, desenvolveu e lançou a parte do posicionamento, né, que está nos releases mais recentes. Então, quando você tem um posicionamento preciso numa rede sem fio, isso já traz várias possibilidades de aplicação, em portos, em mineração, tudo que tem algo que seja muito crítico, né, a posição da outra parte do link, né, sem fio. Então, se você pensa em saúde, robótica na área de saúde, ou casos críticos num lugar de risco, numa mina, por exemplo, né, na parte de mineria, posicionamento, assim eu consigo colocar a minha operação com maior segurança e com maior precisão para fazer alguma intervenção local. Deixa eu só tangibilizar aqui para eles aqui alguns exemplos. Numa fazenda, por exemplo, tem estudos de entidades muito respeitadas que mostram que você consegue aumentar a produção de uma fazenda em 35%. Lembrando que o Brasil é líder no cultivo de vários cultivos, na verdade, soja, algodão, milho, inclusive carne bovina. Então, na hora que a gente pega um país de dimensões continentais como o Brasil e aplica esse tipo de tecnologia
avançada para levar ao aumento da eficiência e produtividade, sem sombra de dúvida, o aumento do PIB é absurdo. Mas eu queria que você destacasse alguns exemplos que você me falou ontem. Boa, vou agora partir para o exemplo, porque eu falei aqui de exemplo de aplicação no 5G, né, na parte de posicionamento, mas a Qualcomm ela tem todo um catálogo, né, de tecnologias que vai de 5G, Narrowband IoT, Cat-M1. Então, as aplicações passeiam por diferentes tecnologias de conectividade. Então, indo para a prática, né, e como isso pode fazer diferença na produtividade, no economia, tem um projeto que foi lançado esse ano em Porto Alegre, com na rede da TIM, de Narrowband IoT, onde foi colocado um sistema para gerenciar as luminárias. Então, ele pode gerenciar consumo, pode ligar, desligar as luminárias. São 20 mil luminárias que cobrem cerca de 20% de Porto Alegre. Então, esse projeto traz os benefícios e não necessariamente é o 5G dos últimos releases. É uma rede Narrowband IoT. E falando agora na parte de fomento, um ponto muito importante é o trabalho que a BDI tem feito também, de ajudar nesse entendimento, né, de todas as novidades que estão vindo em cima de redes privadas. E um projeto que exemplifica muito bem o trabalho da BDI é o Conecta 5G, onde foram a Qualcomm tem um processador dentro de uma luminária de poste, de luminária de rua mesmo. Não tem o poste, tem a luminária. Essa é uma luminária inteligente por ter um processador, né, que tem computação, inteligência artificial nessa luminária. E essa luminária ela foi feita, a luminária da Jugano, com processador Qualcomm, tem colaboração da Nokia também, porque tem antenas 5G, antena 4G, Wi-Fi, sensores inteligentes, câmeras inteligentes, tudo diferentes sensores, tudo nessa luminária. E nesse projeto, a BDI, além de fomentar esse produto, esse dispositivo, eles também estão acompanhando a instalação dessas luminárias. A primeira luminária com antena 5G foi instalada em Curitiba, né? E não só em Curitiba, agora tem outras cidades já. Então, o que acontece é que a cidade tem uma rede, né? Uma rede própria com antenas. Ela pode, então, começar a considerar serviços públicos em cima dessa rede, e o cidadão também experimenta os benefícios, né? Não apenas a cidade, como também os cidadãos. E tem uma próxima fase agora desse projeto, que é justamente avaliar o modelo de negócio, casos de uso, para um lugar, uma rua que tenha essas luminárias, qual a diferença que faz para os empreendedores do local. E, então, de forma geral, é isso. Só um ponto importante, que eu falei aqui de licenciado privativo, né? Mas a Qualcomm também tem produto, né, não licenciado, né, para espectro não licenciado do Wi-Fi. E nós tivemos uma iniciativa em São Paulo, na Gabriele D'Annunzio, é uma rua de restaurantes em São Paulo. A gente colocou 2 access points lá para justamente avaliar, experimentar o uso outdoor, né, do Wi-Fi 6E. Então, standard power, né, com a potência padrão. E esse foi uma licença temporária, que a Anatel colaborou com a gente, mas essa iniciativa, a Cambium, que forneceu os equipamentos, já compartilhou com a gente que isso trouxe outras iniciativas, que eles já agora estão lá em Campina Grande, no São João, com o Wi-Fi 6E Outdoor também lá, e que outras demandas estão chegando para a Cambium justamente para experimentar os benefícios do Wi-Fi 6E. Então, era isso que eu tinha para compartilhar de forma geral. E obrigado, Milene. Estou à disposição. Foi excelente. Lembrando que esses trials de Wi-Fi 6E foram autorizados pela Anatel, porque ainda não pode fazer uso do Wi-Fi 6E. Todos. Inclusive, hoje, a Anatel está acompanhando na Arena MRV, lá em BH. No Galo, lá na Arena. Exato. Muito
Está acontecendo agora um teste no Wi-Fi 6E Standard Power. E só para tangibilizar o caso lá de Curitiba e de Porto Alegre, no Brasil hoje a gente tem 20 milhões de postos de iluminação pública que estão sendo conectados com LPWA, seja NB-IoT ou com LoRaWAN. Então tem um mercado paralelo ao que a gente fala aqui de end user muito grande. Obrigado, Milene. Vamos falar agora com o Thiago da ConnectWay. E a ConnectWay tem uma longa história aí de equipamentos para o mercado de ISPs. E eu queria ouvir, Thiago, na tua opinião, que está nesse mercado há bastante tempo, qual é a visão de vocês em relação ao uso do Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6E, principalmente com a previsão de liberação de frequência ou total ou parcial para a Anatel no outdoor, e quais demandas que você já tem aí listado lá no pipeline de vocês, para a gente poder tentar quantificar um pouquinho essa demanda. Perfeito, André. Queria cumprimentar a todos, bom dia, e agradecer a oportunidade de compartilhar o que a gente tem vivido com as PPPs e os provedores no Brasil todo. Como você falou, a ConnectWay tem 23 anos já no mercado de telecom, atendendo vários clientes que estão aqui, que estão espalhados no Brasil todo, né? Sobre o Wi-Fi 6 e 6E, a nossa visão tem sido muito animadora, pelas experiências que a gente tem tido também. Estamos ansiosamente aguardando essa liberação da frequência e uso secundário, da autorização de uma AFC nacional, para que possa coordenar todas essas possibilidades. Para a gente ter uma noção do panorama, vou fazer um breve comentário do Wi-Fi 6 e 6E, né? Quando o Wi-Fi 6 surgiu em 2019, a gente começou a receber os primeiros equipamentos no Brasil aqui da Huawei para fazer as homologações em 2020. Né? Chegando com desconfiança, os provedores tentando entender o que é que estava acontecendo com aquele novo padrão, se ele funcionava, se ele era bom, se ele atendia a necessidade. Muito rapidamente, a gente conseguiu uma boa aderência para o uso indoor desses dispositivos Wi-Fi 6, e em 3 anos, o Wi-Fi 6 atingiu 24% do total de dispositivos sem fio no mundo, o que é 2,3 bilhões de dispositivos. Né? Quando a gente olha na projeção do que tem para ser lançado e autorizado, com o Wi-Fi 6E e o Wi-Fi 7, a projeção é que em 2027 a gente tenha 92% de todos os dispositivos sem fio entre o Wi-Fi 5, 6, 6E e 7. Então, esses 3 padrões vão cobrir 92% dos dispositivos sem fio em 2027. A gente está falando daqui a 4 anos. Né? Mas em 3 anos passados, com o Wi-Fi 6, a gente já conseguiu atender esses 20%, e eu tenho visto isso, né, na nossa saída, na nossa venda e entrega para os provedores. Então, a gente tem percebido que os provedores têm necessitado do Wi-Fi 6E para uso e o Wi-Fi 6 para uso indoor. Né? A gente já tem tido algumas provas de conceito, inclusive estivemos junto com o pessoal lá em Campina Grande, participando dessa homologação. Vemos o uso e o potencial de uso que tem sido a entrega desse Wi-Fi 6, mesmo o 6, que já é indoor, tem tido um grande impacto no uso. Por exemplo, as PPPs que estão tentando oferecer essa conectividade em eventos, que as redes de telecomunicação estão montadas para uma infraestrutura padrão, e, numa época do ano, conseguem ter 3, 5, 10 vezes a quantidade de gente, a quantidade de conexões necessárias, precisava desse reforço. Né? Então, a gente tem visto atendimento excelente com essas coberturas novas, e estamos aguardando a liberação desses novos espectros para que a gente possa atender todas essas demandas que têm acontecido no mercado. Então, temos provedores e casos de uso do norte ao sul do Brasil, já experimentando o Wi-Fi 6 e muito ansiosos para a liberação, mesmo em caráter secundário, desse Wi-Fi 6E, para que a gente possa ver destrave de todas essas outras possibilidades. Então, como a Milene falou, existe uma demanda reprimida que vai surgir à medida que a gente possa experienciar. Então, à medida da entrega, a gente vai receber a demanda e as PPPs que estão lá na frente, enxergando, vão ter essa oportunidade de entregar os novos padrões. Então, estamos muito ansiosos, né, e esperançosos que a gente possa trabalhar nessas liberações aí junto com os provedores do Brasil inteiro. E, Thiago, como é que está a oferta hoje de equipamentos de Wi-Fi 6 e 6E na parte de vocês? Hoje a gente tem a oferta de indoor e outdoor para o Wi-Fi 6, né, e já tem tido experiências muito positivas. E o Wi-Fi 6 é apenas indoor. A gente tem disponibilidade da Huawei de alguns equipamentos no Brasil. O outdoor, é importante perceber isso, né? Os fabricantes estão aguardando a liberação do NFC, a homologação da frequência para trazer as novas linhas de produto
E está todo mundo nesse momento de tensão e ansiedade para que a liberação aconteça e a gente possa ter um novo roadmap e novas oportunidades de dispositivos para atender essa demanda aí, que já está iminente. Obrigado, Thiago. Bom, agora vamos pivotar aqui o assunto, vamos falar de satélite, que está bem forte o assunto também, e a gente trouxe para cá Kim, que nos deu aí o privilégio da sua presença aqui, que é especialista na parte de satélite pela Anatel. E, Kim, a gente está estudando no mercado, que daqui a pouco a gente vai conectar o celular via satélite. Primeiro... E aí, dá um pouquinho dessa premissa aqui de mercado, um pouquinho, primeiro, você poder só fazer um alinhamento entre baixa órbita, média órbita, para a população, para o pessoal poder entender, e depois falar um pouquinho dessas limitações que você me contou no telefone. Beleza. Primeiro, obrigado, André, obrigado pelo convite, e meus cumprimentos aqui aos colegas, e aos colegas que estão aí na plateia também, ouvindo a gente, obrigado pelo convite. Então, sobre satélite, eu acho que, junto com o restante do cardápio de espectro, que você comentou que a Anatel tem tentado disponibilizar para o setor, a partir de uma mudança legal, a gente mudou a regulamentação para tornar o Brasil algo, como se diz ali, um open skies, né? Para atrair esse tipo de infraestrutura para o país, porque, dadas as dimensões do país, considerando essa questão de gap digital que a gente ainda tem, áreas desassistidas e coisas nesse sentido, o satélite vem como uma infraestrutura muito importante para complementar, para trazer novas tecnologias. Acho que a gente tem visto como algo positivo e que tem ajudado a novas aplicações no país. Recentemente, tem tido uma onda, né, de sistemas não geoestacionários de baixa órbita, com latências menores, possibilidade de entregar capacidade throughput que antigamente não era viável via satélite. Então, a gente tem visto essa nova tendência e possibilidade, né? Novas possibilidades de novas aplicações. Em geral, o Brasil tem sido aí assistido e coberto por sistemas em banda C, KU e KA, basicamente para televisão, TV paga, banda larga e muito backhaul, né? Backhaul em áreas, ali às vezes áreas remotas, que serve de uma infraestrutura de escoamento para provimento de internet ou até mesmo para as telcos aí que estão prestando SMP em alguns lugares remotos. A gente tem casos de que o backhaul tem sido muito importante nesse sentido. Mas, como você comentou, não é só isso, dada essa revolução que tem ocorrido nos últimos anos, o satélite também quer se meter ali na ponta, né? Não é só mais o backhaul. A gente vê a tendência e tem empresas batendo na nossa porta com o interesse de fornecer infraestrutura para um dispositivo fim. Então, é o que internacionalmente tem sido chamado de D2D, né, o Direct to Device. Então, já tem gente com esse interesse, a gente tem visto que é um movimento, e não só nas faixas exclusivamente utilizadas por satélite, habitualmente utilizadas por satélite, mas também nas faixas do IMT, em faixas típicas do IMT, que as prestadoras ganharam aí, no leilão e tudo mais. A gente tem visto uma tendência dessa coordenação entre prestadoras e as empresas satelitais para chegar ali com essa infraestrutura como um complementar, em áreas remotas. Então, é algo aí, parece quente, e eu acredito que vai vingar. Há pedidos de teste na Anatel já para esse tipo de tecnologia. Então, acho que o mercado nos mostra uma tendência de ir nesse sentido. Além disso, só para comentar rapidamente, além do Direct to Device, tem o IoT, que tem tido forte procura ali na Anatel. A gente acha interessante o uso da faixa VHF e UHF para o setor de agro, até mesmo utilities, em algumas vezes. Então, essas duas tendências de mercado nos parecem ser as mais quentes e uma oportunidade aí para as prestadoras, considerando que a infraestrutura satelital é meio uma rede neutra, em que as prestadoras podem ir lá contratar. Isso que eu te perguntar um pouquinho, assim, foi bom você pontuar sobre a IoT também, mas a gente está ouvindo falar sobre conectividade D2D no dispositivo celular. Obviamente, com as limitações, a gente não vai ter aí nenhuma banda de 5G via satélite, não vai ser isso, a gente não vai chegar em gigabit, talvez 2, 3 megabits por segundo no máximo, mas já é suficiente para você ter conectividade em lugares bem remotos. Kim, na tua visão, como é que as prestadoras de pequeno porte que estão aqui poderiam se beneficiar
desse novo ecossistema que está surgindo. Você falou um pouquinho sobre os atacadistas, né? As empresas de satélite que vão vir como atacadistas e vão vir com ofertas para eles de revenderem ou fazer uma SVNO, não sei como é que seria tratado isso dentro da Anatel. Dá um pouquinho a tua visão sobre isso. Perfeito. Como eu comentei, as empresas satelitais, as operadoras, elas têm esse viés atacadista. Uma ou outra que também, dentro do seu grupo, já prestam na ponta, mas a maioria do mercado, como funciona até hoje, elas são atacadistas para que as prestadoras contratem essa capacidade e possam fornecer ali, prestar os serviços em diferentes regiões. Eu entendo como uma oportunidade, dada a cobertura dos satélites, cobre o Brasil inteiro, então, lugares onde a infraterrestre não chega. As PPPs poderiam usar isso para escoar o tráfego. A gente vimos em painéis, em eventos passados, soluções do tipo, tanto backhaul como um ponto de acesso satelital que é distribuído ali numa região por Wi-Fi, por exemplo, para formar alguma rede comunitária. É uma solução, uma aplicação que a gente tem visto que pode funcionar. E também a prestar direto, um ponto de acesso para cada usuário em termos de banda larga. Banda larga evoluiu muito em termos de satélite nos últimos anos. O mercado, a fatia de mercado das prestadoras, para banda larga via satélite ainda não é enorme, não é tão expressivo em termos globais, mas nos parece que pelo andar e como tem sido desenvolvido o mercado, é algo que há demanda, tá? E nos parece até que há uma certa demanda um pouco reprimida. Com a entrada de novos players, houve a curva aí de evolução dos acessos por satélite se acentuou bastante. Acho que o Renato vai falar, mas antes de ele falar, eu queria te fazer uma última pergunta. Se você puder só, não sei se tem isso de cabeça, mas quantificar, porque a gente tem visto muito anúncio de novas empresas de satélite no mundo, inclusive no Brasil, em baixa órbita principalmente. Então, como é que é esse processo dentro da Anatel de pedir autorização para poder começar a liberar o serviço e como é que isso está quantificado comparado com os anos anteriores? Perfeito. Bom, em termos de players no mercado, sistemas geoestacionários hoje, a gente tem 43 satélites em operação e 7 novas grandes constelações já autorizadas. Tá? Vou nomear aqui. Starlink já está autorizada, a constelação da Amazon, a Kuiper, está autorizada, o OneWeb. Então, em termos quantitativos, aí, a gente teve, acho que nos últimos 5 anos, a entrada de 5 novas grandes constelações que representam aí uma capacidade espectral enorme, já que elas conseguem esse reuso de espectro, conseguem se coordenar, operando ali nas mesmas faixas e entrando em mercados em segmentos um pouco diferenciados. Então, hoje em dia, eu chequei, eu acho, em termos de acesso, a gente tinha cerca de 300 mil acessos banda larga via satélite, e essas empresas entrantes já representando desses acessos, algo ali chegando perto de 20% desses acessos. Então, tem mostrado essa demanda, eles estão entrando para conseguir ofertar para essa demanda. Perfeito. Obrigado, Kim. Eu vou começar a encerrar aqui, porque a gente está com a hora apertada. Eu vou pedir para o Renato, então, finalizar, comentando, inclusive, o que a Kim falou, e vou pedir para você incluir na tua finalização um pouquinho sobre qual é o status da frequência de 450 MHz na Anatel. Obrigado, André, mais uma vez. Só em relação a esse ponto do satélite, tem um caso que me foi emblemático lá na Anatel, porque uma empresa contratou o backhaul do satélite e solicitou os 700 MHz para atender uma comunidade. Então, as redes comunitárias têm um espaço lá na Anatel para discussão e tudo mais, e eu achei a solução interessante, apesar do backhaul não ser um backhaul de fibra ótica, mas a comunidade não é tão grande, e foi uma aplicação que ela atendeu, colocando uma ERB em 700 MHz e contratando o backhaul com satélite, e uma comunidade que não é tão grande assim, com a única ERB, passou a ter conectividade. Então, pode ser um caso interessante onde chegar com a fibra se torna muito dispendioso, mas talvez seja interessante, por exemplo, se for uma localidade com chamamento turístico, por exemplo, é muito longe, mas tem muito turista lá. Então, foi um caso que eu me lembrei, que recordei aqui agora, e que talvez para os pequenos provedores seja uma possível solução. Mas e os 700 MHz?
Quem está chegando lá com 700 MHz? De novo, aquela discussão. O Brasil é um país continental. A Anatel quer incentivar o uso do espectro, né? A Anatel quer que o espectro seja utilizado em prol do interesse público, né? Quanto mais conectividade, mais interessante para a sociedade, mais a Anatel cumpre a sua missão de expandir as comunicações nesse nosso país. E aí, em relação à faixa de 450 MHz, nós temos já, né, destinado para o SLP, né, a faixa ali de 410, 5 MHz, né, 5 mais 5, e do 450 a Anatel, né, declarou a renúncia tácita das empresas, né, vamos dizer assim, do SMP, porque não utilizaram a faixa, passou-se o tempo e não utilizaram, a faixa está disponível, está em discussão, e ela é multidestinada a faixa, né? Mas especificamente para alguma aplicação especial ainda não está concluído o estudo, né? Não tem, algumas pessoas pensam, vai ser para utilities, não vai ser. A Anatel não definiu ainda, né? O que pode ser feito hoje, de novo, nesse mesmo sentido, pedir em secundário, né? Com aquele prazo reduzido de 5 anos, é possível, né? Se uma entidade, desde que não tenha, e não tem, não é o caso, né? Não tem ninguém utilizando a faixa, não tem nenhum detentor em caráter primário na faixa, pode-se pedir. É a mesma situação, por exemplo, para a faixa de 2,5, que foi leiloada em 2015. Só restaram 31 empresas com outorga hoje, né? A maior parte renunciou. E o que aconteceu com essa radiofrequência das empresas que renunciaram? Uma faixa, né, filé mignon, 2,5. A faixa está lá. Eu digo para vocês, eu fiz a consulta hoje, temos 3.900 municípios com disponibilidade de 35 MHz na faixa de 2,5, que não tem ninguém utilizando, nem autorizado. Né? Em alguns casos, alguns municípios, né, não chega na casa dos milhares, mas alguns municípios, você tem até 75 MHz contínuo. Obviamente, talvez não seja um município que tenha tanta atratividade, mas o espectro está lá disponível. Né? E exatamente nesses pontos em que não há atratividade econômica, nós queremos desburocratizar para que o espectro seja utilizado até que se chegue ao momento de fazermos uma licitação novamente. Né? E um último ponto em relação à questão do próprio do uso secundário por meio do espectro. Na verdade, o que eu quero pontuar é que o Rui, né, convidá-los a participar aqui, logo no futuro muito próximo, aí, talvez não, alguns meses, vai depender do Conselho Diretor, está em análise do Conselho Diretor, uma nova consulta pública por Rui, que vai trazer a figura do mercado secundário do espectro. Né? Então, o Rui vai trazer algumas condições de possibilidade de mercado secundário do espectro. A discussão está só no começo ainda, é só consulta pública, mas vocês, acho que são os mais interessados, né? Deve ter um interesse muito grande no mercado secundário do espectro. A Superintendência de Outorga e Recursos da Prestação está envolvida. A Superintendência de Competição vai estar envolvida também, né? O próprio PGMC tem a previsão, né, de tratar essa questão de competição em relação ao mercado secundário do espectro. E contamos com a contribuição de vocês. Essas eram as minhas palavras finais. Obrigado. Obrigado, Renato. Milene, fechamento, por favor. Bom, nós estamos, a Qualcomm defende o uso otimizado do espectro. Então, tudo que foi discutido aqui é totalmente alinhado com o trabalho que a gente faz continuamente em relação ao melhor uso do espectro. O interesse é em diferentes tecnologias, então a mensagem que fica é justamente essa, né? Que para desenvolver tanto as redes privativas, né, no mercado licenciado, quanto os casos de uso no espectro não licenciado, tem desafios para serem superados, mas é importante que o ecossistema continue se alinhando, discutindo, justamente para identificar quais são os problemas e trabalhar junto para superar esses problemas e a gente poder experimentar os benefícios o quanto antes. Com o apoio do regulador, a Anatel realmente tem feito um trabalho que tem sido referência na região, foi pioneiro no espectro para redes privadas, nas diferentes faixas, tem ondas milimétricas, tem no 3,5, está na discussão no 410, 450. Então, realmente, o que a Anatel faz acaba virando referência aqui para a América Latina, aliás, para a Citel, então, para toda a América. E, então,
parabenizar, reconhecer esse trabalho e também convidar todos que estão aqui para a gente continuar atuando e discutindo para superar esses desafios que a gente tem identificado. Obrigado, Milene. Tiago, seu fechamento, por favor. Para nós é importante perceber esse alinhamento e está muito clara a demanda. Um dado importante que a gente percebeu é que as PPPs têm conectado a grande maioria classe C e D, e essa maioria desses usuários estão 80% utilizando conexão via um dispositivo móvel, principalmente com dispositivo móvel. Então, eles são early adopters, né? A cada novidade que a gente traz, eles são os primeiros a querer participar. Então, assim, a demanda está latente e a gente está muito animado com todas as possibilidades nos próximos meses de já ter a liberação desses usos para estar levando essa conectividade para esses nossos assinantes aí lá na ponta. Obrigado, Tiago. Kim, seu fechamento, por favor. Bom, só para comentar um pouco até das redes privativas que foi comentado aqui, às vezes da falta de conhecimento dos benefícios que elas trazem, a agência está com um projeto aí de tentar divulgar e disseminar os casos, os cases de uso dessas redes para atrair novos interessados, novos players. Então, a gente tem atuado e quer atuar aí nos próximos meses em conjunto com o setor, coletando dados do setor e dando um feedback. Setor, temos esses casos de sucesso, isso aqui para você usar e aprimorar, né, a divulgação desse cardápio de espectro e das soluções que a gente tem tentado possibilitar para o setor. Obrigado, Kim. Tentar resumir aqui, a Anatel está fazendo um papel brilhante na parte de democratizar a radiofrequência para uso limitado em algumas regiões. Obviamente, o ecossistema de equipamentos ainda não é farto o suficiente para a gente ter muita opção, mas já tem muita coisa disponível. E a mensagem que fica aqui para a Telcomp e associados, na verdade, é que tem muito mais do que fibra para fazer. Obviamente, fibra é a infra mais importante que tem para conectar o Brasil, mas hoje já temos aqui tecnologias complementares para fazer a fibra dar mais um salto ou dois em todo o território nacional. Obrigado a todos vocês, obrigado pela plateia e obrigado, Luiz.